Então, mais uma aula de geometria analítica, pessoal, distância de ponto a reta, beleza? Olha, essa aula é uma aula muito complicada, então prestem bem atenção. Para acompanhar essa aula, vocês precisam ter visto as outras aulas de geometria analítica do canal, beleza? Então vamos lá. Meu Deus, quanta coisa, meu Deus, ó, a aula é de geometria analítica e distância de ponta reta. Tudo bem, então, quem não quiser ver a demonstração, é só prestar atenção nessa parte final, que é copiar a equação geral. Lembra que eu falei que a equação geral servia para alguma coisa? Então, tá aí, nessa aula que a gente vai usar a equação geral. Então você vai pegar a equação, você vai copiar a equação geral, e onde tem no x e no y, você substitui o ponto que você quer. Tá, a distância de ponto a reta, então você substitui o ponto no x no y, beleza, com a equação geral, e aqui embaixo são os coeficientes. Tudo bem? Então a gente já vai ver exercício mais pra frente. Agora, se você quer saber por que a forma é desse jeito, vem comigo. Relaxa, que junto a gente chega lá. Tudo bem? Vamos lá. Então, pessoal, como vocês podem ter reparado, tá? Foi muito difícil fazer essa lousa aqui pra vocês. Tudo bem? Porque tem muito detalhezinho, mas assim, o que eu vou usar aqui é semelhança de triângulo e Pitágoras. Só vou usar isso. Tudo bem? E claro, os conceitos de geometria analítica de delta y e delta x. Tudo bem? Então é só isso. Você já viu a aula de delta y e delta x, e você que está acompanhando as aulas de geometria analítica já viu geometria plana. Então vai saber fazer semelhança de triângulo tranquilamente comigo, tá certo? E Pitágoras também. Então é o seguinte, pessoal, eu dividi essa lousa, né? Não parece, mas ó, eu dividi essa lousa em duas partes. Essa parte aqui, tudo bem? Essa parte aqui e essa parte aqui de baixo. Tudo bem, pessoal? Perdoa a organização. E claro, tem a terceira parte, que é o plano cartesiano. Tudo bem? Então, galera, é o seguinte. Vamos supor que a gente tem um plano cartesiano aqui, o eixo x e o eixo y. Beleza? E aí é o seguinte, pessoal. Dado que a gente tem o plano cartesiano, vamos supor que a gente tem a reta e a gente tem um ponto. Tudo bem? Ó, tem muita informação aqui, mas a única coisa que a gente tem é a reta e o ponto. Então foi dado pra gente o quê? A reta, a equação geral da reta. Se ele me deu a equação reduzida, é só igualar a zero para achar a equação geral. Tudo bem? E o ponto em questão. Tudo bem? Esse ponto aqui. Então eu quero saber a distância desse ponto a essa reta aqui, que eu chamei de Dzinho aqui, percebe? Esse Dzinho vai ser a distância desse ponto a essa reta. Pessoal, esse ponto aqui eu chamei de x0, y0, e essa reta é o nosso ax mais by mais c igual a zero. Na equação geral da reta, tudo bem? E o ponto. Beleza. Então a primeira coisa que eu vou fazer, pessoal, é o seguinte, olha só. O que eu fiz aqui? Eu peguei o ponto, e no ponto eu sei que nesse ponto aqui, ele tem um determinado x0 e ele tem um determinado y0, né? Por quê? Porque ele falou que o ponto é o x0 e y0. Então ele tem x0 e y0. Então, dado que eu tenho esse ponto, tudo bem? O que acontece? Eu consigo calcular qual que é o valor do x na reta nesse ponto e qual que é o valor do y da reta nesse ponto aqui. Por quê? Porque ele me deu a equação da reta, tá certo? Eu quero saber a distância de ponto a reta, ele tem que me dar a equação da reta, tá certo? Então, se aqui vale y0, então o y0 ele vai ter um x. E se aqui vale x0, na reta ele vai ter um certo y. Beleza. Como é que eu faço para calcular esse x e esse y? Bom, eu vou pegar a equação geral, eu vou isolar o x e eu vou isolar o y. Então presta atenção, pessoal, olha só. Vou isolar o x, né? Tem que isolar completamente. Então, o by passou para lá, ficou menos by. O c passou para lá, ficou menos c. Então ficou menos by menos c, e aí eu tenho a multiplicando o x aqui, né? Então eu vou passar esse a dividindo. Então o x ficou menos by menos c sobre a, né? Porque o ax, tá certo? E menos by menos c. Então a passou dividindo. Aí ficou a aqui. E eu vou fazer a mesma coisa com y. Pessoal, presta atenção, olha só. O by tá aqui, né? Ó, mesma coisa, tá? Mesma coisa que eu fiz com o x, só que agora eu vou isolar o y. Então eu vou passar o ax para lá, ficou menos ax. O c passou para lá, ficou menos c. Tudo bem? E aí, galera, é o seguinte. O b que está multiplicando o y, eu vou passar dividindo, né? Ó, by menos ax menos c. Tudo bem? Então, y é menos ax menos c sobre b. Tranquilo até aí? Beleza? Então é o seguinte. Para cada valor de y tem um x, para cada valor de x eu tenho um y da reta.
Tudo bem? Inclusive isso aqui é conhecido como equação reduzida. Bom, enfim. Então, dado que eu tenho aqui, pessoal, y0, eu consigo descobrir o x da reta. Por quê? Porque o x é menos by menos c sobre a, certo? Então, o x da reta vai ser menos by0 menos c sobre a. Por quê? Porque eu vou pegar esse y0 e vou substituir aqui onde está o y, né? Então ficou assim, menos by menos c sobre a. E aqui para o y a mesma coisa. Eu vou calcular o y dado que eu tenho o valor de x0 aqui. Ó. Não tenho x0 aqui, então tenho um valor de y, né? Que nem função. Tá certo? Então, y0 substituindo x0 substituindo aqui onde tem o x, eu tenho a x0 menos c sobre b, que é o valor do y. Beleza? Então, esse x, ele passou a ficar menos by0 menos c sobre a, e esse y ficou menos ax0 menos c sobre b. Tranquilo? Beleza, pessoal? Agora é o seguinte, galera. Olha só. Então, quer dizer que ó, eu montei esse triângulo aqui. Eu montei esse triângulo retângulo aqui. Aqui, pessoal, é ângulo reto, né? Eu não marquei aqui, mas a gente sabe que o encontro desse com esse é um ângulo reto, né? Porque esse está paralelo ao y, esse está paralelo a x. Então, eu tenho um ângulo reto aqui. Beleza. Então, o que acontece, pessoal? Eu vou montar a semelhança, tá certo? Eu vou montar a semelhança. Esse cateto eu vou chamar de ΔX. ΔX, né? É a distância, tá certo? Que a gente já conversou sobre isso na aula de delta, tá certo? E aqui vai ser o ΔY, tá? Então, o ΔX vai ficar x menos x0 menos o x, tá certo? O ΔX vai ser x0 menos o x, tudo bem? Daí a gente tem o seguinte, x0 menos o x vai ser x0 menos o x, só que x não é menos by0 menos c sobre a, não é menos menos? Então quando eu coloco menos x aqui, se o x é menos menos, então menos aqui fica mais mais. Tudo bem? Repetindo, aqui ó, x é menos menos sobre a, certo? Então menos x, eu vou pegar esse x e vou trocar o sinal. Vai ficar x0 mais by0 mais c sobre a, beleza? E aí, beleza, eu vou tirar o mínimo, né? Aqui é sobre 1, ax0 sobre 1. Então eu vou passar o a multiplicando, vai ficar ax0 mais by0 mais c sobre a. Galera, esse valor aqui, ax0 mais by mais c sobre a, é o valor do ΔX, é a variação no x. Beleza? Agora a variação no y. Dado que eu tenho aqui que aqui é y0 e aqui é menos ax0 menos c sobre b, que a gente calculou, tá certo? Ó, pessoal, não pode ter medo de letra, tá? Então o que acontece? ΔY vai ser y0 menos y, né? Então vai ser esse cara menos esse cara aqui. E aí a mesma coisa, eu vou trocar o sinal, porque menos esse cara vai ficar menos com menos, menos com menos, mais e mais. Então vai ficar y0 mais ax0 mais c, né? y0, tudo bem? Mais ax0 mais c sobre b, certo? E aí o que acontece? Opa! Eu vou passar o b multiplicando, vai ficar by0 mais ax0 mais c sobre b. Ó, repetindo, esse b eu vou tirar mínimo, né? Então aqui é 1, certo? B dividido por 1, b vezes y0 vai ficar by0, tudo bem? Esse ax0 eu vou manter e esse c eu vou manter. Então, ΔX é o ax0 mais by0 mais c sobre a, e o ΔY vai ser ax0 mais by0 mais c sobre b. Beleza, bom, aí eu montei esse triângulo retângulo aqui, né? Esse triângulo retângulo. Beleza, então se aqui vale ΔX, aqui vale ΔY, esse cara aqui, pessoal, Pitágoras, né? Esse cara aqui vai valer raiz quadrada de cateto ao quadrado mais cateto ao quadrado, certo? Esse carinha aqui, que é a hipotenusa desse triângulo retângulo, vai ser o quê? Raiz quadrada de ΔX ao quadrado mais ΔY ao quadrado, porque aqui vale ΔX, aqui vale ΔY, beleza? Então, raiz quadrada de ΔX ao quadrado mais ΔY ao quadrado vai ficar igual a raiz quadrada de ΔX, que é esse troço, ao quadrado, né? Então a parte de cima, x0 mais by0 mais c ao quadrado sobre a ao quadrado mais ΔY ao quadrado, que vai ficar ax0 mais by0 mais c ao quadrado sobre b ao quadrado, a parte de cima ao quadrado sobre a parte de baixo ao quadrado, certo? E aí eu vou cortar a raiz com todo mundo? Não, né? Não vou fazer isso. Eu vou pegar esse cara e vou tirar o mínimo. O mínimo é a ao quadrado mais b ao quadrado, é a ao quadrado b ao quadrado, né? O mínimo é a ao quadrado b ao quadrado, a raiz disso, embaixo fica ab. Beleza. E aí, pessoal, na parte de cima, o b ao quadrado vem pra cá e o ao quadrado vem pra cá, né? Então, o que acontece, galera? No final, pessoal, eu vou fazer raiz quadrada de ax0 mais by mais c ao quadrado, ou seja, raiz quadrada de negócio ao quadrado é módulo
módulo de ax0 mais by0 mais c, tudo bem? Esse cara, pessoal, está em evidência com a raiz de a ao quadrado mais b ao quadrado, percebe? Ó, esse cara vem para cá, esse cara vem para cá, e eu vou somar, certo? Então eu vou colocar esse cara em evidência, só que esse cara em evidência, raiz, é o módulo dele com a ao quadrado mais b ao quadrado sobre raiz quadrada de a ao quadrado b ao quadrado, que é raiz de ab mesmo, tudo bem? Beleza? Então, raiz de a ao quadrado b ao quadrado é ab. Beleza, então eu vou pegar esse cara e vou guardar. Esse cara é a nossa hipotenusa, esse cara é nosso cateto e esse cara é nosso cateto, tudo bem? Então, essa parte da lousa, ó, olha só, a gente está falando do cateto aqui do ΔX, do cateto aqui do ΔY e da hipotenusa, tudo bem? Tentem fazer em casa de novo. Tranquilo? Agora é o seguinte, pessoal, vamos para a área de semelhança, na parte de semelhança, né? O que eu fiz, pessoal? Esse cara, olha só, esse triângulo é retângulo, não é? Então aqui tem 90 graus, beleza? E eu vou chamar esse cara de bolinha e tracinho. Bolinha mais tracinho dá 90, certo? Então se aqui é tracinho, aqui tem que ser bolinha. Por quê? Porque a soma dos ângulos internos tem que dar 180. Como esse ângulo já é 90 graus, então se aqui é tracinho, aqui tem que ser bolinha. Por quê? Bolinha mais tracinho é 90, certo? Então se aqui é bolinha, ó, tem uma bolinha aqui, tá? Bolinha, esse daqui é bolinha. Tudo bem? Bolinha mais tracinho é 90. Certo? Então se aqui é 90 graus, aqui tem que ser tracinho. Tudo bem? Então olha só a semelhança aqui, pessoal. Olha só a semelhança. Oposto ao tracinho do triângulo pequeno é D. Tudo bem? Oposto ao tracinho do triângulo pequeno é D. Tudo bem? Então eu vou pegar esse triângulo pequeno, que eu vou fazer semelhante com o triângulo grandão. Tudo bem? Então, oposto ao tracinho do triângulo pequeno é D. Sobre oposto ao tracinho do triângulo grandão é ΔX. Ó, oposto ao tracinho do triângulo grandão é ΔX. Beleza? Isso vai ser igual ao oposto ao 90 do triângulo pequeno é ΔY, né? Ó, não estou fazendo pequeno sobre o grandão. Aula de semelhança de triângulo da geometria plana do Aulas a Mais. Dá uma olhada. Então, oposto ao tracinho, D. Oposto ao tracinho, ΔX. Oposto ao 90, ΔY do triângulo pequeno. Oposto ao 90 aqui do triângulo grandão, ó. Aqui está o 90 do triângulo grandão, certo? É o raiz de ΔX ao quadrado mais ΔY ao quadrado, que é a hipotenusa ao quadrado. Beleza? Bom, aí eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar o D e vou isolar o D. Ou seja, eu vou passar esse ΔX multiplicando. Vai ficar ΔX vezes ΔY sobre raiz quadrada de ΔX ao quadrado mais ΔY ao quadrado. Tudo bem? Calma. Vamos lá. ΔX vezes ΔY é esse cara vezes esse cara aqui, né? E esse cara vezes esse cara aqui vai ficar... A parte de cima é igual para os dois, tá certo? Então vai ficar ax0 mais by0 mais c ao quadrado, que é o ΔX ΔY, da parte de cima, sobre a vezes b, que a parte de baixo do ΔX é a parte de baixo do ΔY é b, então fica a vezes b, beleza? Então esse cara é o nosso ΔX vezes ΔY. Tudo bem? Agora é o seguinte, eu tenho a raiz quadrada aqui embaixo, certo? Raiz quadrada aqui embaixo. E a raiz quadrada é a hipotenusa que a gente determinou aqui. Como eu estou dividindo, eu vou multiplicar o inverso, tudo bem? Então, beleza. O inverso desse cara, né? Olha só, é só olhar aqui, O AB foi para cima e esse cara foi para baixo, né? Raiz quadrada de a ao quadrado mais b ao quadrado, módulo de ax0 mais by0 mais c. Tudo bem? Então, esse cara está dividindo. Então, eu vou multiplicar invertendo. E a parte de cima eu vou deixar como está. Agora é o seguinte, pessoal. Esse AB fatiou, passou. Esse AB fatiou, passou, né? Então, AB tem em cima, estou multiplicando aqui, certo? AB tem em cima, AB tem embaixo. Fatiou, passou. Beleza. Aí eu tenho o seguinte. Olha só. ax0 mais by0 mais c ao quadrado sobre o módulo, certo? Então é o seguinte, esse cara é obrigatoriamente positivo, né? Esse cara é obrigatoriamente positivo. Esse cara aqui também é positivo, tudo bem? Então eu vou cortar esse quadrado com esse módulo, pessoal, colocando o quê? Módulo de ax0 mais by0 mais c. Repetindo, olha só. Eu tenho esse cara aqui ao quadrado, eu tenho aqui embaixo também. Eu cortei, certo? Só que eu tenho um número positivo sobre um número positivo. Então, eu vou copiar o módulo desse cara aqui. ax0 mais by0 mais c. Tudo bem? Sobre quem? A ao quadrado mais b ao quadrado. Ou seja, essa daqui é a fórmula da distância. Copia a equação geral. Ax mais by mais c. Tudo bem? Substitui o ponto que eu quero.
beleza? Substituir o ponto da distância que eu quero, tudo bem? Sobre a raiz quadrada do coeficiente ao quadrado, ou seja, o número que está do lado do x ao quadrado mais o número que está do lado do y ao quadrado. Tudo bem? Tá aí essa demonstração. Ufa, né? Muita coisa, tudo bem? Tentem fazer de novo também, vocês, sozinhos, beleza? Porque isso daqui é desafio aulas a mais praticamente. Sabe fazer isso, sabe fazer qualquer coisa. Então, agora pessoal, no exercício, vamos ver o exercício agora, né? E aí eu vou usar essa fórmula para ver como é que funciona. Tudo bem? Ah, eu preciso saber fazer a demonstração? Pessoal, olha só, não precisa, tá? Não precisa, é importantíssimo para a sua vida. Tá? É importantíssimo para o seu conhecimento saber fazer essa demonstração, tudo bem? Mas aí agora eu vou, a partir de agora, nessa aula, eu vou mostrar a aplicação dessa fórmula, tudo bem? Então vamos lá, partiu o exercício. E aí então pessoal, vamos lá, vamos respirar um pouco, né? Porque respirar é bom e todo mundo gosta, certo? Acho que todo mundo gosta de respirar aqui, né? Eu também gosto, tá certo? Então, beleza, né? Vamos fazer o exercício 1, tá? Confia em mim, não é complicado, a demonstração foi complicada, mas fazer exercício disso é bem tranquilo, tá? Então ele quer a distância do ponto P à reta R, certo? Essa distância, tá? Vou representar assim, distância do ponto P a R vai ser igual, pessoal, copia a equação geral, já está na forma da equação geral, né? Copia a equação geral, tudo bem? Raiz quadrada de A ao quadrado, o A vale 4, 4 ao quadrado, tudo bem, mais B ao quadrado, ou seja, mais menos 3 ao quadrado. Tudo bem, e aí, eu copiei a equação geral em módulo, tá? Não pode esquecer o módulo, não esquece do módulo, pelo amor de Deus, o módulo tem que estar aqui, com a equação geral, tranquilo? E aí, beleza, agora eu vou substituir o ponto. Esse ponto, o x daqui vale 3, né? Então, onde tem x, você coloca 3. 4 vezes 3, menos 3 vezes menos 1. Tudo bem? Mais 12. Fecha o módulo sobre raiz quadrada de 4 ao quadrado costuma dar 16, menos 3 ao quadrado costuma dar 9. Tranquilo, né? Então, a distância do ponto P a R vai ser igual a módulo de 4 vezes 3 costuma dar 12, né? Menos 3 com menos 1 dá mais 3, mais 12 sobre raiz quadrada de 25, certo? Que é 9 mais 16. Belezinha? E aí nós temos o seguinte, 12 mais 3 costuma dar 15, 15 mais 12 costuma dar 27, então é 27 quintos, tudo bem? Ó, eu vou multiplicar por 2 em cima e embaixo para ter 10 embaixo, então vai ficar 54 sobre 10, ou seja, 54 décimos é 5,4. É a distância do ponto P à reta R. É simples assim, né? Eu tenho o ponto, eu tenho a equação geral. Copiei a equação geral, e onde tem x, eu substituo x do ponto, onde tem y, substituo y do ponto. É só isso, tudo bem? A demonstração que é complicada. Beleza? Vamos para o exercício 2. Então aqui no exemplo 2, tranquilo, a gente tem dado uma circunferência lambda, né, o nosso lambda, tá certo? Então esse daqui é a letra lambda e a circunferência ao lambda. Beleza? De centro menos 4 menos 3, tudo bem? E a reta R, menos 5x sobre 12 mais 1, tudo bem? Tangente a lambda, então eles têm um ponto de tangência aqui, tá? O desenho não precisa estar preciso, tudo bem? O desenho é só para você ter uma ideia, tá? Então, calcule seu raio, tá? Geometria analítica, pessoal, não precisa de desenho, tá? É só para você basear, tudo bem? O que acontece? Ele quer o raio, certo? Então, se ele é tangente, ele é perpendicular aqui ao raio, né? Tudo bem? E esse daqui é o raio, beleza? É perpendicular, ou seja, a distância de R até o centro, né? A distância do ponto, do ponto C ao R é igual ao raio, certo? Do ponto C, que é o centro, até o R, beleza? Vai ser igual ao raio, que é a distância, tudo bem? Então o que acontece, pessoal? A gente vai ter que calcular a equação geral, né? Então a equação geral tem que estar igualada a zero, tudo bem? Então primeiro eu vou multiplicar todo mundo por 12, fica 12y, beleza? Igual a menos 5x menos 12, né? Mais 12, certo? E aí eu vou passar para todo mundo para o outro lado, eu vou ter o seguinte, que 5x mais 12y menos 12
é igual a zero. Beleza? Então o que acontece? Essa daqui é a equação geral, certo? Então, o que eu vou fazer? Eu vou copiar a equação geral, então ele já está aqui, beleza? Preguiça. Em módulo, vai ser igual ao raio, que é essa distância aqui. Beleza? Sobre quem, pessoal? Raiz quadrada de 5 ao quadrado mais 12 ao quadrado. Beleza? Tranquilo? Bom, e aí o que acontece, pessoal? Isso daqui vai ficar o seguinte. Aí eu vou substituir o x do ponto e o y do ponto, né? Então isso daqui vai ficar módulo de 5 vezes menos 4 mais 12 vezes menos 3 menos 12. Tudo bem? Menos 12. A equação geral. Menos 12. Beleza? E aqui embaixo vai ficar raiz quadrada de 5, que é 25, 5 ao quadrado, que é 25, mais 144. Tudo bem? Então isso aqui vai ficar o seguinte, ó. 5 vezes menos 4 é menos 20. Menos 3 vezes 12 dá menos 36. Menos 36 com menos 20 dá menos 56. Menos 56 com menos 12 dá módulo de menos 68. Tudo bem? Menos 68. Embaixo vai ficar raiz quadrada de 25 mais 144, que é 169. Beleza? Bom, módulo de menos 68, pessoal, é 68. Tudo bem? E raiz de 169 é 13. Beleza? Isso dá, pessoal, aproximadamente 5,2. Tudo bem? É isso aí. Então, galera, aparentemente a aula foi muito complicada por causa da demonstração, mas a aplicação é muito simples. É só eu copiar a equação geral, em módulo, substituir o ponto sobre os coeficientes ao quadrado, a soma dos coeficientes ao quadrado, raiz quadrada e acabou. Tudo bem? Essa fórmula da distância de ponto a reta a gente vai usar muito daqui pra frente, tá? Então é bom saber ele, é bom você estar craque nisso. Então revise exercícios, encontra eles na internet, qualquer dúvida é só postar, beleza? Falou!